E aí, galera, mais uma aula aqui do mini curso de MatCAD que a gente do PET está fazendo. Agora quem vai assumir sou eu, a parte de gráficos daqui para frente, o Cauã, né? E aí vai começar com os gráficos em geral do MatCAD. O MatCAD ele fornece os seguintes gráficos para a gente ter uma análise, né? Um gráfico de x e y, que a gente mais conhece, uma ordenada, uma coordenada. Gráficos polares, superfície, um contorno, gráficos em barra, no campo de vetores, né? Mas hoje a gente vai se aprofundar em só 4, que vai ser o x e y, que a gente vai dividir em 2, que vai ser os gráficos normais e as curvas, os gráficos polares e a superfície. Primeiro a gente vai fazer com x e y, mas primeiro, para a gente fazer um gráfico, obviamente a gente precisa ter uma função. Vamos criar aqui uma função bem conhecida na engenharia, f de x. Lembrando que para definir uma função a gente usa 2 pontos. E a gente vai fazer uma senoide amortecida. 10 vezes o e, né, logaritmo, o número natural, elevado a uma constante, 0,03, x, vezes o seno de x. Pronto, a gente já definiu a nossa função com 2 pontos. E agora para apontar é bem simples. A gente vem aqui na aba gráfico, né? Que são aqui do gráfico toolbars. E ele vai abrir um gráfico para a gente. Outra maneira, se a gente só passar o mouse aqui em cima, ó, de todos eles, dá para ver que eles têm atalhos, ó. No XY plot, se a gente apertar arroba, ó, apertar arroba aqui no teclado, ele vai criar um gráfico também. Do mesmo jeito que para todos, ó. Esse aqui é Ctrl 7, Ctrl 2, Ctrl 5. Ele cria o nosso gráfico, né? Só que ele ainda precisa dos dados para criar esse gráfico. Então a gente vem aqui e escreve quem é a nossa coordenada. É a nossa ordenada. X. Ele desenha exatamente a função que a gente tinha escrito. Também dá para mudar os valores dos eixos, tanto em x quanto em y, ou f de x, né? Se a gente quiser, por exemplo, analisar essa função só de 0 para frente, a gente vem aqui na parte de baixo, não é no eixo, é aqui mais embaixo, e a gente muda o valor para 0 até 10. Então vai mostrar de 0 até 10. Se a gente quiser mudar em y também, a gente pode mudar aqui. Por exemplo, vou colocar de menos 20 até 20. Aí vai mostrar a nossa função de menos 20 até 20. E se a gente mudar a nossa função aqui em cima, ele também vai mudar os valores. Por exemplo, se eu colocar um amortecimento mais forte, ele está amortecendo bem pouco aqui, mas agora ele vai amortecer bem mais. Se eu colocar um amortecimento mais fraco, agora ele quase não amortece. Note que também que o meu f de x que ele está pegando é o que está exatamente acima dele. Se eu, por exemplo, definir outro f de x aqui, f de x, por exemplo, igual a x elevado a 4 menos 2. Ele não vai alterar a minha função que eu tinha desenhado. Mas, se eu fizer outro plot, vou fazer agora com arroba, ele, quando eu fizer f de x, ele não vai mais pegar a que está justamente acima dele. Ou, essa função aqui, ele vai pegar a que está justamente acima dele, que é f de x a 4 menos 2. Ela explode, né? Um valor muito alto. Então, vou tirar esse aqui daqui para não confundir. Basicamente, um plot em x e y é isso. A gente tem uma função, a gente tem quem é que vai coordenar essa função, e a gente tem a nossa equação, né? Que é dada pelo gráfico. Agora, o gráfico polar ele é um pouco diferente, mas segue a mesma premissa. A gente precisa de uma função e eu gosto de explicar o gráfico polar sempre com a função constante, igual a 1. Quando eu vou desenhar um gráfico polar, a gente pode apertar aqui o Ctrl 2 ou Ctrl 5, Ctrl 7. Definimos quem é a nossa função, f de x. Lembrando que ele não vai pegar lá de cima, ele vai pegar essa aqui. Desenhamos f de x e um gráfico polar é assim. O meu x, ao invés de ser um valor na coordenada aqui, no eixo cartesiano, ele agora é um ângulo. E à medida que esse ângulo vai passando, o valor da minha f vai ser o raio desse ângulo. Como a minha f aqui é igual a 1,
para todos os valores de ângulo x, eu tenho o valor de raio igual a 1. Ou, exatamente igual a 1. Então, essa é uma circunferência de raio 1. Se eu mudar esse valor, por exemplo, para um x, notem que agora o valor do raio não vai ser mais uma constante. Quando o x for 0, o raio vai ser 0, e à medida que o ângulo vai aumentando, esse raio também vai aumentando. A gente espera ver uma espiral, né? Uma elipse. E percebam também que quando x igual a 90, ele não é um raio de 90, ele está aqui um raio entre 0 e 2. Por quê? Porque ele está pegando um ângulo em radiano, não em graus. Então, quando x está em 90, que é π sobre 2 radiano, ele tem um valor de π sobre 2, que é mais ou menos 1,57, 1,6, né? Está aqui entre 0 e 2. Então, ele pega em radiano. Os gráficos polares são muito usados na engenharia, que a gente usa para simplificar problemas que não dá para fazer com esse tipo de equação. Usado em eletromagnetismo, todas essas áreas, então, são muito importantes. O terceiro tipo de gráfico que a gente vai citar hoje são curvas polares, que a gente aprende lá em... Ou curvas polares não, curvas que a gente aprende lá em cálculo vetorial. Uma curva, ela é uma função que tanto o x é uma função de um parâmetro t, como o y também é um valor de parâmetro t. Por exemplo, se eu disser que x igual a cosseno de t e o y também é um seno de t, verdade? Eu vou ter que, quando eu usar o XY graph e colocar aqui y de t e um x de t, ele vai me dar uma circunferência. Porque se a gente lembrar lá, a curva que segue esse valor aqui, à medida que o t vai aumentando, quando t é 0, por exemplo, t é 0, cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, quando t é igual a 0, eu estou bem aqui. Aí, à medida que t vai passando, ele vai desenhando toda essa curva aqui. Só que, por exemplo, eu quero só a parte de 0 a 2π, ou 0 a π, que o raio todo é de 0 a 2π. Eu quero só de 0 a π. Eu vou ter que definir quem é t. Então, eu vou definir t, 2 pontos. Eu quero que seja de 0. Eu vou ter que definir um passo. Eu quero que seja o mínimo possível, porque se eu colocar um passo muito grande, ele vai colocar um ponto aqui, vai colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, vai ficar feio. Ele vai tentar ligar todos esses pontos, vai ficar tipo um paralelepípedo, um polígono estranho. Eu quero que esse passo seja bem pequeno para ele desenhando todos os pontos dessa curva. Então eu coloco um passo bem pequenininho. Digito ponto e vírgula para definir o final do intervalo, né? Coloco, por exemplo, π, né? Que vai desenhar a metade da circunferência, 3,14. Então desenhou só a metade da circunferência, mesmo que esteja aqui bem achatada, né? Mas mais por causa da forma do gráfico. Se eu for ajeitando aqui, ele vai se arrumando mais na circunferência. Mas curvas é bem simples. Se eu quisesse, por exemplo, só de 0 a π sobre 2, que é mais ou menos 1,57. Opa! 1,57. Ele vai fazer só 1/4 da circunferência, né? Se eu mudar aqui os valores, por exemplo, se eu colocar um amortecimento, por exemplo, vezes e elevado a 0,3 t menos. Aqui também, vezes e elevado a menos 0,3 t. Opa. E colocar 10, por exemplo, aqui. Instante. Notem que ela vai virar uma espiral agora, porque o raio não é mais constante da minha circunferência. Ela vai mudando. Ela vai ficando mais parecido com isso aqui, né? O raio, por causa das oscilações, ela vai diminuindo, o raio vai diminuindo. Se eu colocar esse intervalo aqui maior ainda, por exemplo, 20, ele vai diminuindo mais ainda.
colocar, por exemplo, 100, vai demorar um pouquinho para calcular, mas vai. 100 ele vai, parece um caracol, né? Então, curvas é bem simples. Define quem é x de t, quem é y de t, coloca o intervalo que você quer aqui, deixando um passe bem grande. E coloca y de t e x de t aqui, bem simples. Por último, os gráficos em 3 dimensões. O gráfico em 3 dimensões é um pouco diferente. Normalmente um gráfico em 3 dimensões a gente define um A de x e y igual. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Isso aqui é um gráfico, vai fazer uma curva, né? Em 3 dimensões, uma superfície, como diz aqui. Então, superfície plot. Notem que agora ele só tem um local para a gente colocar. Antes, nesse gráfico aqui, a gente tinha 2. E ele só vai permitir que a gente coloque nossa função. Por exemplo, a nossa função A. Função A. Ele vai e plota a nossa função A, que é uma paraboloide, né? Começando em 1, ele vai aumentando. Dá pra gente dar zoom com o scroll do mouse, dá pra gente rodar clicando. E também dá pra gente definir os limites dos valores dos eixos. Clicando 2 vezes sobre a curva, a gente tem aqui. A gente pode mudar os eixos, vem aqui em Auto Scale. A gente pode colocar o mínimo no X, mínimo, máximo, no Y e no Z. Sempre tirando o Auto Scale. Tem várias outras coisas que a gente pode colocar, a luz, o título, mudar essa forma, várias coisas. Mas a gente não, pelo menos nessa aula, a gente não vai se aprofundar muito, porque a gente quer basicamente mostrar como plota um gráfico. Se a gente quer plotar um segundo gráfico em cima deste, a gente vem aqui, opa, não está carregando, não está movendo, vamos deixar aqui mesmo, teimoso. Vamos colocar aqui uma segunda função, a função B, B de x e y, 2 pontos. Só que agora a gente vai colocar um paraboloide ao contrário, né? Esse tinha concavidade para cima, vamos colocar um com concavidade para baixo. Menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou colocar aqui mais 1. E a gente vem aqui e coloca uma segunda variável. Para colocar uma segunda função, a gente coloca vírgula e o nome da função. Ela desenhou justamente a segunda variável. Note que elas se tocam exatamente no ponto 1, né? Foi colocado propositalmente. Só a mesma função, só com cavidades diferentes. Se eu mudar aqui o valor, por exemplo, colocar 10, ela vai passar da outra 10, né? A gente pode brincar com essas coisas. É muito interessante para a gente observar lá as figuras de cálculo 3, ter uma noção se a gente está desenhando certo ou errado. Basicamente bem simples. Então, a gente encerra essa parte por aqui. Até a próxima aula do curso, galera. Valeu!